Olá, meu amigo e amiga, e chegamos a mais uma sexta-feira aqui no nosso Portal do José, num dia em que uma pessoa como você certamente já está se preparando, já está se programando para o seu final de semana, que também certamente não terá nenhum tipo de turbulência. E eu falo isso com muita segurança porque eu comparo com muitas criaturas que habitam um certo universo paralelo aqui no nosso país, que já perderam muitos finais de semana. Gente, muitas pessoas já perderam a conta, mas a figura do senhor Jair Messias presidiário já está sem liberdade há mais de 6 meses, mais de 180 dias. E muitas pessoas acreditavam que jamais aconteceria esse tipo de coisa porque acreditavam nas palavras desse estelionatário que dizia: nunca serei preso, nunca pegarão meu celular, só saio daqui morto. Enfim, essas pessoas estão vendo paulatinamente que foram ludibriadas por um covarde e covarde também, como são as pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas querem voltar ao poder aqui no Brasil. Isso faz com que nós tenhamos muitas atenções para os movimentos que essas criaturas estão desenvolvendo. Uma entrevista que o presidente Lula concedeu ontem para Daniela Lima, no canal do UOL, ele falou algumas coisas ali que já estão repercutindo no quesito campanha eleitoral para 2026. Eu recebi aqui um material muito interessante de uma liderança política muito importante dentro do campo da esquerda, que faz aqui alguns alertas que eu também faço com vocês. Nesses tempos em que você está vendo um certo marasmo no noticiário, mas não é por acaso não. Como eu sempre disse para vocês, na medida que as pautas insanas elas fossem sepultadas ou fossem escanteadas com essa gente do mundo paralelo, nós teríamos mais espaços para discutir o quê? A nossa realidade concreta. E às vezes a realidade concreta não desperta tantos interesses quanto conflitos que são vitaminados por essa gente do mundo cão. Bom, eu vou atualizar com vocês aqui algumas informações, vamos aqui traçar alguns panoramas e alguns pontos muito interessantes que para ajudar a movimentar o debate para esse ano de 2026, porque não vai ser muita molezinha não. Antes de entrar nos temas, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha participar aqui dos nossos debates, participe do nosso chat, mande seus comentários, compartilhe os nossos vídeos e nunca se esqueça de dar o seu joinha, tá legal? Aliás, agora você aproveita e clica no seu joinha. E, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, coisas importantes estão acontecendo nesse momento que muitas pessoas falam assim: eu não estou afim de ver mais nada, enfim, vou usar meu tempo aqui para outras coisas. Mas é muito importante as pessoas que têm interesse na nossa realidade como você, que você saiba algumas coisas que estão acontecendo. Nós vamos lutar contra a mentira como uma ferramenta que virou padrão na extrema-direita, aqui no Brasil e fora do nosso país. Mas aqui a coisa é muito mais descarada, porque como nós temos uma grande parcela da população brasileira que nunca se interessou por política, nunca acompanhou os fatos da vida política e sempre teve uma série de amarguras, dificuldades, problemas, seja com a administração pública ou com órgãos públicos, seja com o seu dia a dia, o cotidiano, essas pessoas querem expressar sua raiva, o seu descontentamento de alguma maneira. É nesse momento que surgem alguns tipos de criaturas. Existem pessoas no mundo religioso que aparecem para estender uma mão, para dar explicação para aquela pessoa, que o problema dela está num outro campo, num campo espiritual. Muitos vigaristas se aproveitam desse tipo de sentimento que muitas pessoas têm para arrancar o pouco que essas pessoas ainda têm, ludibriar essas pessoas, vitaminar essas pessoas que essa vida é sofrida mesmo e que quando você sair dela para uma outra, o reino dos céus será muito melhor. E não é uma questão só do Brasil, só de uma religião, não. Várias religiões têm esse tipo de perspectiva para aliviar um pouco o dia a dia das pessoas. E o vigarista político que também se aproveita da inocência, da ingenuidade, da raiva, do ódio, do ressentimento de muitas pessoas. É por isso que você encontra muitas delas ao seu redor. E o senhor Flávio Bolsonaro, que é o representante máximo nesse momento, já que o papai dele está em cana, ele continua na estratégia da mentira. Então ele publicou hoje isso aqui, ó. Só que está sendo desmentido, né? Acho que dá para vocês verem aqui, ó. Ele falando que no tempo que o papai dele era presidente, o povo estava bem, a gasolina estava barata, tá tudo barato. Só que é o seguinte, eles usam muita inteligência artificial também, né? Então ele publica aqui
essa foto, né, do Bolsonaro, ô saudade, quando, segundo ele, o etanol estava R$ 2,99 e R$ 4,59 no governo do pai. Só que é o seguinte, né, é só dar uma verificada com mais atenção que a verdade vai aparecendo. Tá aqui, ó, o próprio Estadão já desmente essa postagem infame, né? Post engana ao comparar preços de gasolina durante governos de Bolsonaro e de Lula. Vídeo mostra valor do posto São Paulo em setembro de 2022, quando estava em vigor redução temporária de ICMS. Na gestão passada, combustível chegou a custar mais de R$ 7,00 o litro. E a gente vê, aqui, ó, é só pegar o Bolsonaro, às vezes ele fez uma foto num posto de gasolina, e aqui você pega aqui o preço dos combustíveis, R$ 7,49, R$ 4,89, R$ 6,70, enfim. Essa é a foto real, né? E aí a gente vê uma outra matéria aqui, olha, só para a gente ver como é que os preços estavam díspares em vários lugares no Brasil. Aqui na região centro-oeste a situação era essa aqui, ó. Então, é muita picaretagem, né? Gasolina comum já custa R$ 8,19 em cidade do Mato Grosso do Sul. Bom, então essa será a tônica. Mas não para por aí, né? O Flávio Rachadinha, ele está dando entrevistas para várias rádios, como eu tenho falado aqui sempre, né? Veja só como é que é direito esse movimento. Ele vai em podcasts, ele está circulando, enfim. Até porque ele não trabalha, né? Como essa gente não trabalha, então eles têm muito mais tempos, né? Mas, enfim, nós no campo progressista, nós temos que ter os tempos para conversar com o povo. E aí ele veio com essa aqui, ó. Eu acho que dá para pegar aqui com vocês. Vamos lá. O Lula batendo recorde em seu governo de escândalos de corrupção. Por isso que não há investimentos de bilhões e bilhões de dólares no nosso país, porque eles não têm a segurança de que vão poder fazer investimento, aí vão ter o retorno deles, vão poder gerar emprego e renda no nosso país. Nós chegamos aqui. Eu peguei aqui apenas um fragmento para essas dessa fala pilantra desse cidadão idem, porque os fatos verdadeiros que contrastam com a picaretagem que ele fala são esses aqui, ó. O Brasil nunca recebeu tantos investimentos estrangeiros como está recebendo agora. É só o ano passado, que fechou agora, né? Investimentos estrangeiros diretos no Brasil cresceram 67%. Então, só que a pilantragem consiste numa pessoa repetir tantas vezes uma mentira que as pessoas que não estão acompanhando a realidade vão apenas pegando esses fragmentos e vão reproduzindo para outras pessoas também, né? E alguns conscientemente fazem isso também. O presidente Lula, ele, nessa entrevista que ele deu para Daniela Lima, ele meio que normalizou os dilemas que nós temos aqui no nosso país em termos de disputa eleitoral. Sempre teve divisão, sempre teve a gente ficou de um lado, a gente ficou do outro. E eu chamei a atenção que nós não devemos encarar a coisa de uma forma tão simplória. Porque uma coisa é você estar num país civilizado, num país que não tem graves problemas, que não sofre graves ameaças, que não teve ditadura, e discutir ali propostas políticas num processo eleitoral. Se ganhar um lado, ganhou, beleza, a oposição para fazer oposição, tenta voltar outra vez. Agora, outra coisa é quando você tem um embate civilizatório. Quando você tem, de um lado, as pessoas que percebem os riscos que nós corremos de voltarmos a ter aqui no nosso país uma ditadura, gente insana, gente criminosa no poder, e o que representa exatamente você ter um espaço democrático para poder avançar com pautas importantes do nosso país. Então, essa é a questão fundamental. O presidente da República, ele lançou essa semana também uma campanha contra o feminicídio. O que é isso, senão um papel pedagógico de um presidente da República? Quando ele chama para si um tema e ele coloca esse tema em evidência, ele tenta vitaminar esse tema, enfim. Gente, esse é um papel de uma liderança política. E é isso que a gente tem sempre chamado a atenção, mas só que a gente percebe que no entorno do presidente Lula não tem esse tipo de percepção. E aí é o seguinte, eu recebi aqui um texto do Walter Pomar, que é uma das lideranças, né, progressistas mais lustras que tem dentro do Partido dos Trabalhadores, e ele fez uma proposta para o Diretório Nacional e um texto. E esse texto contém alguns pontos que são exatamente pontos que eu converso aqui com vocês. Eu quero dizer aqui, só transmitir para vocês o que está nesse texto. Ele diz o seguinte:
O Diretório Nacional do PT, reunido 6 de fevereiro de 2026, aprovou a seguinte resolução política. Isso é uma proposta de resolução que ele apresentou ao partido, né? Número 1. As eleições presidenciais de outubro de 2026 serão um confronto entre 2 projetos antagônicos. Eu até acho que é o confronto de um projeto antagônico contra o não projeto, mas vamos lá, que ele diz aqui. Não se trata apenas de impedir a volta dos golpistas, nem se trata somente de dar continuidade às políticas públicas que foram retomadas a partir de janeiro de 2023. O que está em jogo é algo existencial. A democracia contra a ditadura, soberania contra entreguismo, bem-estar contra sofrimento, desenvolvimento contra retrocesso, guerra contra a paz, a esperança contra o medo, a vida contra a morte. Eu assino embaixo, eu, José Fernandes. Todas as pesquisas realizadas até agora indicam que Lula será reeleito presidente da República, mas a eleição será daqui a 8 meses. Nesse intervalo de tempo, os inimigos do povo farão de tudo para tentar vencer, inclusive buscar apoio em governos e empresas estrangeiras. Bom, o texto está aqui, gente. Eu vou, para quem tiver interesse, curiosidade, vou colocar aqui no primeiro link aqui do nosso papo de hoje, tá? E aí, gente, isso que o Walter Pomar escreve não pode ser considerado apenas uma utopia, um sonho, não. Porque lá no México, hoje, inclusive, o jornal Estado de São Paulo colocou aqui um texto de um mexicano, né? Que eu tenho sempre usado aqui com vocês, o México, né? Como um país onde a esquerda, o progressismo, o humanismo conseguiu derrotar a extrema-direita e a direita e o neoliberalismo naquele país. Então o artigo hoje é meio assim, olha, perdemos, a direita perdeu no México, nós temos que organizar a direita porque ela está massacrada lá no México. É mais ou menos isso. Então o título é: A esquerda de López Obrador destruiu a direita mexicana e agora ela prepara um renascimento. Figuras novas e inesperadas estão remodelando a oposição política no México e seus lados com os Estados Unidos. Só que é o seguinte, o próprio autor aqui do texto, ele entende que está ruim para a direita lá no México. Mas isso não se deu por acaso. Eles entenderam qual era o tipo de conflito principal lá, partiram para cima, se organizaram, foram para as redes sociais e agora a direita e a extrema-direita no México estão lá tentando encontrar um caminho. E é isso que a gente tem que aproveitar como exemplo para tentar fazer aqui no nosso país, né? Não podemos apenas considerar que perder a eleição para essa gente é uma coisa natural. O buraco é muito mais embaixo, né? Bom, mande sua opinião aqui para o nosso portal. Eu quero saber o que você pensa, tá legal? Um grande abraço, tchau!